O exercício 5 da página 442. Utilize o teorema de divergência para encontrar o fluxo exterior de F através da fronteira da região D. Tá? O campo F é o y menos x na direção I, z menos y na direção J, y menos x na direção K. E o cubo é o x, delimitado pelos planos x igual a mais ou menos 1, y igual a mais ou menos 1 e z igual a mais ou menos 1. Ok? Bom, então, o que a gente tem que calcular, né? Está pedindo é o fluxo, né? Através da superfície D, né? Vou chamar aqui de... Pode ser D. D é a superfície. Ó, eu vou colocar o S, vou mudar aqui para S, porque a gente está usando o S para a superfície, tá? Então, de F escalar vetor normal de sigma, isso é o que a gente quer calcular, né? Bom, aí, então, o que é isso aqui? Eu vou usar, deixa aqui D para o cubo, né? E essa é a superfície que D é o cubo, né? O S é a superfície só que envolve o cubo. Então, pelo teorema da divergência, isso aqui é a integral tripla sobre D divergente de F dV. Tá? Então, isso que diz o teorema da divergência, né? Que a integral de superfície de F escalar n de sigma é a integral tripla do divergente da F dV. Tá? Só uma questão, né? Às vezes o livro, ao invés de ele usar isso, né? Divergente da F, na verdade, ele está escrevendo como gradiente escalar F, tá? Se a gente for olhar isso aqui, ele está pensando no vetor gradiente, d x, d y, d z, produto escalar com o F, que no fundo vai dar o próprio divergente, tá? É só questão de forma de escrever. Bom, então primeiro, quem é D, né? D está aqui, ó, cubo limitado pelos planos x igual a mais ou menos 1, y igual a mais ou menos 1 e z igual a mais ou menos 1. Então vamos colocar aqui. Se eu for colocar, quem é o D? Ele é o conjunto do x, y, z. Tá o quê? O x está variando entre os planos, entre menos 1 e 1. O y entre menos 1 e 1. E o z entre menos 1 e 1. Observe que eu não preciso nem... Nesse caso aqui, que é bem simples, né? Não precisaria nem da imagem dessa região. Vou fazer aqui, ó, mas nem precisaria ali. Vou fazer aqui, fica mais fácil. Vou até fazer um cubo e depois colocar os eixos, tá? Aqui. O eixo está bem no centro desse cubo, tá? Vou colocar ele aqui bem no centro. Deixa eu tentar achar mais ou menos o centro aqui, né? Digamos aqui. Então aqui, ó, Y, Z, tem que ser paralelo, né? Z e o X. Então, se for olhar aqui, ó, é no 1, aqui no 1 e aqui no Z, 1. Né? E o negativo é no menos 1. Se for olhar aqui embaixo, outra parte aqui no menos 1. Tá? Aqui também, né? Ó, no Y, menos 1 e no X também menos 1. Tá? Esse seria o ponto. Tá? Mas nesse caso a gente nem precisa. Observe que aqui já é dado, está falando, né? O cubo. Quem é o cubo limitado por esses planos? Esse conjunto de pontos do R3. Tá? Então, o que a gente vai precisar, no fundo, é calcular quem é o divergente do campo F. Então, lembrando, quem é o divergente? Eu derivo em relação a x, a primeira componente, y menos x, mais
eu derivo em relação a y a segunda componente. Z menos y, mais eu derivo em relação a z a terceira componente, y menos x. Tá? Por isso que usa-se essa noção do gradiente, né? Gradiente escalar f. Porque aqui, ó, se eu for pensar que a primeira componente do gradiente, segunda e terceira, e aqui a primeira componente do f, segunda componente do campo f e terceira. Tá? Então, posso usar essa notação ou essa, é a mesma coisa. Então, vou derivar isso aqui em relação a x, vai dar menos 1. Derivar em relação a y também dá menos 1. Vou derivar em relação a z, dá 0. Então, esse divergente aqui é menos 2. Tá? Logo, o que acontece? A integral de superfície, né, é escalar em de sigma, é igual. Então, vamos colocar a integral tripla. Integral de menos 1 até 1. Integral de menos 1 até 1. Integral de menos 1 até 1. Divergente dá o quê? Menos 2 dv. Tá? Então, bom, aqui, claro que é o volume do cubo multiplicado pelo menos 2, mas vamos calcular aqui para vocês verem. Né? Mas, no fundo, vai dar menos 16. Ó. Aquilo ali é o volume do cubo, depois eu até coloco, mas vai dar o quê? Menos 2. Ah, tá, eu coloquei dv, mas vamos colocar o dx dy com dz, né? Para a gente já integrar, né? Aqui tanto faz, dz, dx dy, dy dx. Os três estão variando no mesmo intervalo. Então vai ficar o quê? Integral menos 1 até 1, integral de menos 1 até 1. Integrar em relação a z, vai ficar o próprio z de menos 1 até 1, dx dy. Ou seja, vai ficar o quê? Z avaliado em 1 menos z avaliado em menos 1. Então isso aqui vai dar 2. Então vai ficar aqui menos 4. Integral de menos 1 até 1. Integral de menos... Opa, vamos já integrar em relação a x. Então, ó, isso aqui vai dar 2. Tá? Eu vou integrar em relação a x, vai ficar x, mesma coisa, de menos 1 até 1 dy, mesma coisa vai dar 2, vai dar menos 8, integral de menos 1 até 1, do dy, isso aqui dá menos 16, né? Que no fundo é, aquela integral ali é menos 2 vezes o volume de d. Né? Esse é o valor desse fluxo aqui. Do fluxo na direção do vetor normal através da superfície S.